Olá, eu sou a Isabela, sou RM de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e vou falar hoje sobre o planejamento familiar. Minha aula é sobre métodos comportamentais e de barreira. Os demais métodos serão abordados na próxima aula. Fui orientado pelo Dr. Gilberto. Esse é o roteiro da aula. Vamos falar sobre os principais conceitos, Primeiro sobre os métodos comportamentais, depois sobre os métodos de barreira. Dar uma atenção especial para o DIU de cobre e no final falar sobre o artigo. Então, o planejamento familiar, é garantir ao casal a possibilidade de escolher o número desejado de filhos, o momento que eles desejam ter filhos e o espaçamento que eles desejam entre as gravidezes. A garantia do acesso aos métodos contraceptivos é essencial para o bem-estar e para a autonomia das mulheres, e o planejamento familiar é um direito garantido a todo cidadão na Constituição Federal, e engloba, então, o atendimento integral à saúde. A OMS traz os critérios de elegibilidade para utilizar cada método contraceptivo e dividir eles entre 4 categorias. Os categoria 1, não existe nenhuma restrição para o uso. Categoria 2 é quando as vantagens superam os riscos teóricos ou comprovados. A categoria 3 é quando os riscos teóricos ou comprovados geralmente superam as vantagens. E a categoria 4, quando o uso do método indica um risco inaceitável à saúde, então não deve ser usado. Na aula de hoje, nós vamos falar pouco sobre os critérios de elegibilidade. A maioria dos métodos não tem contraindicações, assim, provavelmente vai ser falado mais na próxima aula. Então, os métodos comportamentais, eles são uma opção para o planejamento familiar natural, seja por princípios religiosos, socioculturais, ou pela opção do casal mesmo. E então, para a gente compreender eles, a gente precisa compreender o ciclo de fertilidade. A primeira fase compreende o primeiro dia do sangramento menstrual até alguns dias logo após a menstruação, que não são férteis. A segunda fase começa com o início dos primeiros sinais de fertilidade e dura alguns dias logo após a ovulação, aproximadamente 12 dias. E a terceira fase é o período pós-ovulatório, o último terço do ciclo menstrual normal. O período fértil, ele dura de cerca de 8 a 9 dias em cada ciclo menstrual. E pra gente calcular ele, a gente precisa saber, que o óvulo, na verdade o óvulo, dura em média 24 horas e ocasionalmente mais de um óvulo pode ser liberado. Quando isso acontece nas primeiras 24 horas após a primeira liberação. Já o espermatozoide pode viver no trato genital feminino por até 7 dias. Então, o período fértil dura esses tantos dias, que é o tempo que o espermatozoide dura no trato genital, somado com o tempo que o óvulo dura, no trato genital também. O coito interrompido, então, é o primeiro método comportamental, baseia-se basicamente durante a relação sexual, o homem retirar o pênis antes de ejacular. Então, quando o paciente vai ejacular, tirar o pênis da vagina, para não ejacular lá dentro. Não é um método muito efetivo, porque as secreções da fase estatória, da fase pré-ejaculatória, podem conter também alguns espermatozoides viáveis, que podem acabar levando à fecundação. O índice de Pearl é o índice que indica a taxa de falha do método, Então, a cada 100 mulheres, durante o período de 12 meses, ele indica a taxa de falha durante esse tempo, Então, o índice de Pearl nesse método é de 4 a 27. Então, até 27 mulheres que usam esse método a cada 100 durante o período de 12 meses vão acabar engravidando. A monitorização da temperatura basal é um outro método comportamental. E ele baseia-se, então, no fato de que ocorre uma alteração na temperatura basal da mulher durante a fase lútea. Na primeira fase, a temperatura corporal é estável, e quando ocorre a ovulação, ocorre um aumento de pelo menos 2 graus Celsius acima do basal, durante 3 dias consecutivos. Então, a mulher deve medir essa temperatura todos os dias, sempre no mesmo horário, usando o mesmo dispositivo, pela mesma via, e em repouso, antes de fazer qualquer tipo de atividade. Quando ela perceber que houve esse aumento durante 3 dias seguidos, é porque ocorreu a ovulação. A limitação desse método, então, é que ele não indica o início do período fértil, ele indica que houve ovulação e é um diagnóstico, meio que retrospectivo. O índice de Pearl dele é 4. O método de Eugênio-Knauss é a tabelinha, e ele trata, então, da abstinência do coito vaginal entre o primeiro e o último dia fértil. O
O período de fertilidade deve ser calculado a partir do registro do número de dias de cada ciclo menstrual durante pelo menos 6 meses. Então, a mulher deve fazer o registro rigoroso dos seus ciclos menstruais durante esse tempo para poder começar a usar a tabelinha. E para poder calcular, o período fértil, a gente tem que a ovulação ocorre cerca de 12 a 16 dias antes da menstruação. Se a mulher, durante essas anotações, perceber que entre o ciclo mais longo e o ciclo mais curto existe uma diferença de mais que 10 dias, esse método não deve ser utilizado porque ele não é seguro. Então, para os pacientes que têm um ciclo regular, a gente vai calcular o primeiro dia do período fértil, calculando o número de dias do ciclo mais curto menos 18. E o último dia vai ser o número de dias do ciclo mais longo menos 11. Então, a paciente que tem ciclos menstruais de 25 a 30 dias, a gente vai calcular. O primeiro dia do período fértil dela é, então, 25 menos 18. Então, 13. O último dia seria, então, 30 menos 11, que é 19. Então, ela não deve ter relação sexual entre o 13º dia e o 19º dia do ciclo menstrual. O índice de Pearl é de 9 a 20. Então, cerca de até 20 mulheres a cada 100 que vão utilizar esse método durante 12 meses vão acabar engravidando. O método de Billings, que é o método muco cervical, ele recomenda, então, a abstinência do coito vaginal durante o período de filância do muco cervical. O período de filância é o período em que existe a estimulação estrogênica, quando está próximo da ovulação, e o muco cervical fica abundante, aquoso, filante, assim como nessa foto à direita. Quando ele está assim, ele facilita a ascensão dos espermatozoides, diferente de quando o muco está na fase progestagênica, que ele fica grosso, espesso, e é basicamente isso. E o índice de Pearl desse método é de 3 a 20, também uma taxa de falha bem grande. Já a menorreia da lactação, ela utiliza do aleitamento como um método contraceptivo. O aleitamento, então, logo após o parto, ele vai causar alterações na liberação hormonal e vai acabar desregulando o eixo hipotálamo, hipófise ovariano. Essa sucção frequente, do RN vai levar a impulsos nervosos no hipotálamo que vão alterar a produção hormonal e levar a paciente à menorreia. As condições para utilizar esse método, a paciente deve estar em amenorreia, deve estar em amamentação exclusiva e deve ser obrigatoriamente nos primeiros 6 meses após o parto. O índice de Pearl é de 0,45 a 7,5. Agora, sobre os métodos de barreira. O primeiro é o preservativo, O preservativo, ele geralmente é produzido por uma borracha natural, o látex, e é o único método contraceptivo que protege contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, devem ser sempre recomendados. Não deve ser utilizado junto com lubrificantes oleosos, porque isso pode levar a micro-rotura, da interação química com o látex. Existe o modelo feminino e o modelo masculino. O modelo feminino tem uma taxa de falha de 3 a 14, o índice de Pearl, e feminino de 1,6 a 21. Essa grande diferença entre a taxa da falha do uso perfeito para o uso habitual ocorre pelo uso incorreto, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando de maneira irregular, ou não colocando da maneira certa, não armazenando da maneira correta, e isso leva a falhas, isso atrapalha a eficácia do método. Já o diafragma é um dispositivo vaginal côncavo que tem a borda flexível e que é colocado lá dentro da vagina, que recobre a parede vaginal anterior e o colo uterino, e serve então como uma barreira cervical para a ascensão dos espermatozoides na vagina, então ele não chega na cavidade uterina. No Brasil existe um modelo sintético, de alguns tamanhos diferentes. Esses tamanhos devem ser recomendados pelo ginecologista. O ginecologista deve examinar o paciente e recomendar qual é o tipo correto do diafragma. E ele tem validade de 3 anos. Algumas recomendações, que o diafragma deve ser colocado na vagina antes da ejaculação e deve ser retirado pelo menos depois de 6 horas. Não deve permanecer no corpo por mais de 24 horas. Não é recomendado em casos de prolapso genital, e ele não protege contra HIV, HPV, herpes, tricomonas.
O benefício dele, né, é que ele diminui a incidência de cervicite e doença inflamatória pélvica por gonococo e clamídia, justamente por recobrir, né, a parede vaginal e o colo uterino e impedir a ascensão de bactérias também. O índice de apodrecimento é de 2,1 até 20. Os espermicidas formam uma barreira química para a ascensão do espermatozoide e existem diferentes apresentações: espuma, gel, creme, enfim. Eles devem ser colocados com no máximo 1 hora de antecedência da ejaculação, mas eles são pouco utilizados de forma isolada. Eles podem ser usados junto com o preservativo, junto com o diafragma, e a taxa de falha é até 30% ao ano. Uma coisa importante é que eles não devem ser usados nas pacientes que vivem com HIV ou que têm AIDS, porque pode levar a microlesões na mucosa, e isso propagar, né, o vírus. Sobre o DIU de cobre. Então, o DIU de cobre é um método contraceptivo reversível de longa ação, é um LARC, e o principal mecanismo de ação é a reação de corpo estranho no endométrio. Mas também faz liberação de prostaglandinas, citocinas no útero, existe um efeito tóxico sobre os espermatozoides e os óvulos, né? E também altera a motilidade e a viabilidade dos gametas, dificultando então a implantação. Existem 3 modelos diferentes de DIU de cobre. O primeiro é o mini DIU, né? Que tem uma duração diferente. O DIU, esse do meio é o que a gente tem lá na maternidade. E o DIU de cobre com prata, que é esse último, que ele tem um tamanho um pouquinho menor e uma inserção mais fácil. As contraindicações absolutas ao DIU de cobre, então, os critérios, de acordo com o critério de elegibilidade, né, os critérios, o DIU de cobre é categoria 4 para pacientes que estão grávidas, claro, pacientes que têm doença inflamatória pélvica atual, recorrente ou recente, pacientes que estão com sepsis puerperal, logo após o aborto séptico, quando a cavidade uterina tem muitas deformações, quando a paciente tem sangramento uterino normal inexplicado, em caso de câncer de colo ou de endométrio, em caso de doença trofoblástica maligna, em caso de alergia ao cobre. Já quanto à categoria 3, né, que são as contraindicações relativas, as pacientes com fator de risco para IST ou HIV, pacientes com imunodeficiência, no período de 48 horas a 4 semanas após o parto, pacientes que têm câncer de ovário, doença trofoblástica benigna ou panstopenia grave. Essas são as contraindicações relativas para o uso do DIU. Então, quando inserir? Nas pacientes eumenorreicas, então ele deve ser inserido até 12 dias a partir do início da menstruação. Nas pacientes que estão em amenorreia, exceto no puerpério, pode ser inserido a qualquer momento, mas deve-se determinar que não há gravidez, então a paciente não pode ter chance de estar grávida. Nas puérperas, ele pode ser colocado até 48 horas após o parto. Caso não coloque, deve-se esperar até as primeiras 6 semanas, 42 dias, quando tenha a involução uterina. Entre as 48 horas e as 4 semanas após o parto, ele não é usualmente recomendado. O segmento do DIU deve ser feito logo na primeira menstruação, depois da colocação, depois nos próximos 6 meses, e depois começa a ser um segmento anual. E ele é feito, né? O segmento é feito pelo exame pélvico para determinar se está na implantação adequada. Você vai ver o fio do DIU e vai acompanhar de tempos em tempos a quantos centímetros, né, do orifício externo que está esse fio. A taxa de expulsão, depois do parto normal, nos primeiros 15 minutos depois que coloca o DIU, a taxa de expulsão é de 7 a 15%. Quando o DIU é colocado entre os 15 minutos depois da dectação placentária e as 48 horas depois da dectação, a taxa de expulsão é 24%. Quando o DIU é colocado no parto cesárea, a taxa de expulsão é de 13 a 12%. Já na inserção, depois de 6 semanas depois do parto, já é de 2 a 4%, então diminui um pouco. E nas pacientes ambulatoriais, que não são puérperas, a taxa de expulsão é de 3 a 10%. Os efeitos colaterais do DIU de cobre, né, então, é que pode ocorrer um aumento do volume ou da duração do fluxo menstrual, principalmente nos primeiros 6 meses. Diminui um pouco depois dos próximos 6 meses. E também pode ocorrer dismenorreia.
E o manejo dessa dismenorreia e também desse aumento do volume menstrual pode ser feito com a utilização de anti-inflamatório não esteroidal nos 3 primeiros dias do ciclo. Nos casos de doença inflamatória pélvica, a gente não pode afirmar, né, que o uso do DIU aumenta a suscetibilidade a infecções e não há necessidade de retirar o DIU quando estiver fazendo tratamento. Se for escolha da paciente tirar o DIU, isso deve ser feito só depois de começar a antibiótico terapia. Já nos casos de que a gente está tratando com antibiótico terapia e não está tendo melhor, aí sim a gente pode considerar remover o DIU. Mas, segundo a OMS, essa remoção não tem um benefício adicional, já que a doença inflamatória pélvica deve ser tratada com o uso de antibióticos. Em caso de gestação, a gente deve primeiro excluir a gestação ectópica, que é algo que tem uma taxa acumulada, né, maior nas usuárias de DIU de cobre. E as pacientes devem ser orientadas que elas têm um risco maior de aborto, de parto prematuro e que devem procurar o pronto-socorro se tiver sangramento, dor abdominal, contração, secreção vaginal diferente. No caso que a gente for determinar que a gente vai tirar, se a gente vê o fio, né, a gente vai tirar. Mas também tem que avaliar o posicionamento desse DIU em relação ao saco gestacional. Se essa retirada vai levar também a uma eliminação do saco gestacional. Nos casos em que o fio não está visível, então a gente vai só seguir mesmo pré-natal. Agora sobre o artigo. Um artigo chama o uso de métodos contraceptivos e reincidência gestacional em mulheres adolescentes. É uma revisão sistemática produzida por Gutierrez e colaboradores em 2021, que foi publicada na revista Fêmina, que é a revista da Febrasco. Então, é uma revisão sistemática que aborda sobre o uso de métodos contraceptivos e a reincidência das gestações nos pacientes adolescentes. É uma revisão entre os artigos publicados entre 2010 e 2020 em 3 plataformas. E ele engloba 8 artigos, que utilizaram como espaço amostral 2.492 adolescentes. 80% dessas pacientes tinham entre 14 e 19 anos. Esse estudo demonstrou uma grande relação entre o nível socioeconômico dos pacientes, o nível de escolaridade, né, com o conhecimento sobre a contracepção. Nas pacientes com baixa escolaridade, a gente tinha menos conhecimento e menos uso dos métodos contraceptivos de longa duração, né, os LARCs, que na minha aula foram representados pelos DIUs. E também uma maior tendência ao uso de métodos de curta duração ou mesmo a ter relações desprotegidas, apesar do não desejo de gestar. E ele estudou também a promoção, né, dos métodos de alta eficácia e também o acompanhamento do uso dos LARCs por meio de entrevistas motivacionais aplicadas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, para poder tentar diminuir a incidência gestacional em adolescentes. Trouxe dois estudos que eles falaram no artigo. O primeiro tratou de 233 adolescentes. A grande maioria delas tinham baixa renda. E entre elas, mais de 25% só usavam preservativo como método contraceptivo. E algo bem interessante é que 4,5% só utilizavam o DIU. E 5%, mais que 5%, não usavam nenhum método contraceptivo. E esse estudo mostrou que, depois do aconselhamento, depois do parto, houve um aumento significativo do uso dos métodos contraceptivos de longa ação. Já esse outro estudo, que englobou 598 participantes, a maioria tinha ensino médio incompleto e 90% das pacientes precisavam da ajuda do governo para complementar a renda, né, o que mostra, então, a situação social dessas pacientes. 70% delas tinham relações desprotegidas e só 1% utilizava os LARCs. E nesse estudo, depois de 18 meses, houve uma redução no uso de gravidez repetida em adolescentes. Esse próximo estudo, que é o mesmo que eu já falei na verdade, ele também estudou a entrevista motivacional e ele percebeu o maior uso dos LARCs das adolescentes depois que utilizava essa entrevista motivacional depois do parto, a entrevista motivacional para usar o método contraceptivo, né? E o artigo mostrou, então, que esse aconselhamento e a disponibilidade dos LARCs já no pós-parto tem resultados eficazes na não repetição da gravidez entre os adolescentes.
e também demonstrou que a adesão dessas pacientes é maior quando elas optam pelo implante no pós-parto imediato, comparado com quando elas optam por resolver isso na primeira consulta depois do nascimento. Então, como conclusão, a gente tem que as mulheres adolescentes com menor nível socioeconômico e escolaridade são as mais propensas aos usos de métodos menos eficazes no pós-parto, com preservativo, ou mesmo não utilizar método contraceptivo, e tem mais chance de relação desprotegida, de pegar a doença mesmo. E a gente tem, então, que a promoção do acesso aos métodos de alta eficácia e a utilização desses questionários motivacionais são capazes, sim, de reduzir a reincidência gestacional em adolescentes, que é um assunto que a gente trata com bastante frequência e deve ficar de olho, evitando que isso aconteça na próxima vez. Então, sempre que receber uma paciente dessa no trabalho de parto, lembrar que assim que nascer, vamos oferecer um método contraceptivo de longa ação para ela. Essas foram as minhas referências e obrigada.